Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com o Arthur Rossi para trazer para vocês um filme que o Arthur me recomendou, um filme que está na Netflix, um filme que me surpreendeu positivamente, apesar de ter identificado, claro, as inspirações e todos os recortes que acabaram formulando esse filme. Eu acho que eles aproveitaram boas ideias de uma forma nova. Eu gostei de visitar esse universo. É um filme que está no hype na Netflix. É um filme que já agradeço o Arthur por ter indicado. Talvez eu não tivesse assistido de forma tão rápida, porque não estava na minha lista de prioridades, eu não tinha nem visto que esse filme saiu. Aí o Arthur me chamou a atenção, falou, vale a pena, e realmente vale a pena. É o Gaiola da Mente. É um filme... Imaginem que Hannibal Lecter, O Silêncio dos Inocentes e Seven tiveram um filho. Então, esse filme seria o filho desses dois grandes filmes, dessas duas grandes histórias. Vocês vão encontrar elementos dessas duas grandes histórias nesse filme, mas é original, não incomoda. Você pesca uma referência ou outra ali. Umas estão mais escrachadas, outras estão mais veladas, mas a maneira como que eles unem esses ingredientes, como eu já coloquei, é interessante, é inteligente. Eu gostaria até de ver mais desse universo, talvez um prequel seria legal, o que levou o assassino a ser preso. Tem um plot twist interessante, tem uma reviravolta, tem um clique na trama que te surpreende. Pode ser que assim como a gente, você já saque mais ou menos o que está acontecendo, mas ele é surpreendente, é um filme gostoso de assistir. E como foi a indicação do Arthur, que comece o Arthur a dar as suas considerações. E aí, Arthur? Obrigado, fico feliz que você tenha gostado da indicação, né? Quando eu vi a descrição do filme, eu falei assim, bastante interessante. Tem bem uma pegada de tipo de filme que eu e o Orso a gente costuma assistir, que a gente gosta bastante, né? Que é um filme mais policial, bem no estilo tanto do Seven quanto do Hannibal, porque é um dos filmes da trilogia do Hannibal, né? Que eu tô falando. Não só O Silêncio dos Inocentes. E aí eu fui assistindo. É um filme, como o Orso falou, ele tem esse DNA, sabe? A gente vê claramente que ele bebeu muito dessa fonte, mas ainda assim ele é um filme próprio, ele tem a própria identidade, porém eu acho que quando você compara em questão de fluidez desse filme com os filmes de onde ele bebeu a fonte, eu acho que ele acaba não sendo tão fluido quanto os outros, mas nada que atrapalhe a narrativa do filme. Talvez muito provavelmente porque faltou essa prequel, faltou esse início, né, essa parte inicial. Eu acho que isso pode fazer com que cause um pouco de estranheza. Eu realmente fiquei muito encafifado, muito curioso sobre por que o artista está preso, quem era o artista, o que aconteceu. Eu queria saber um pouco mais, porque na história, o artista, que é um assassino, né, um serial killer, ele está preso. E existe um imitador desse serial killer que está fazendo seu trabalho, né, vamos dizer assim, imitando ele, meio que fazendo referência, endeusando, imitando, seguindo os passos dele. Obviamente não tem como ser o próprio artista, porque ele está preso. Então, como ele segue muitos passos de uma pessoa, né, que já é conhecida, os policiais, né, os investigadores vão atrás dele para poder tentar identificar com ele qual seria a metodologia que ele use para poder sempre tentar estar um passo à frente desse serial killer. E aí, conforme o filme vai se enrolando, você começa a ter um pouco de pista de quem vai ser. Não é uma pessoa aleatória, é realmente alguém que faz sentido. Está inserido ali dentro da lore do filme. Eu já tinha identificado quem poderia ser, sabe, uma lista de suspeitos, e um dos suspeitos que tinha a maior probabilidade, na minha opinião, de ser, acabou sendo. Então, assim, para mim foi relativamente previsível, mas ainda assim foi uma surpresa interessante. O motivo pelo quê, o que aconteceu, o porquê, né? Tudo, de certa forma, é bem explicado. Eu acho que existe um plot twist que não é relativo a quem é o serial killer, mas como as coisas vão acontecendo, porque existe muita barganha ali em jogo, né? O artista, ele fala, olha, eu ajudo, com condições, mas ele faz uma jogada em cima ali da gente. Obviamente a gente ela fica muito mexida com isso, e aí ela acaba também devolvendo meio que numa moeda muito parecida. E aí quando acontece essa sacada, quando a ficha cai, é realmente muito interessante. Você até dá aquele sorriso de canto de boca e fala assim, não acredito, não está acontecendo. Realmente, eles fizeram, ficou bem bacana.
Isso, cara, encaixou muito bem. Acho que valeu muito o tempo assistindo. Como o Osso comentou, é um filme que está na Netflix. Então, não sei se ele vai ser removido de catálogo ou não. A princípio, ainda não. Vale a pena você assistir, vale a pena você conferir. E eu queria também saber o que o Osso achou sobre o filme, qual foi o impacto do filme. Será que eu achei do filme? Bom, todo momento o filme te dá pistas do que está acontecendo, de como funciona esse universo. Depois que você acaba de assistir, se você revisitar o filme por uma segunda vez, você pega um monte de referências, um monte de dicas que passa batido numa primeira olhada. É uma inspiração clássica do Hannibal, quer dizer, a policial é convidada para entrevistar esse assassino, esse artista, que está com a execução marcada. Ele fala, eu te ajudo a pegar esse copycat, esse imitador, esse discípulo que está imitando os meus crimes, que está imitando o meu modus operandi e tudo mais, se você conseguir transmutar a minha pena para pena perpétua ao invés de pena de morte. E aí eles começam esse gato e rato, ele dá uma pista, um detalhe aqui, aí ele fala, eu começo a te ajudar se você devolver o meu material de desenho, que eu quero voltar a desenhar. Aí passa um pouco de como foi a construção desse artista, quer dizer, como foi a infância dele, a paixão dele por arte sacra, porque no primeiro momento ele desenha arte sacra, ele é um exímio desenhista, ele tem muito talento, e aí esses crimes continuam acontecendo, e ele efetivamente não te dá é esse o cara, não, ele vai te dando migalhas do que pode ser para ganhar a confiança da galera. Esse policial que já tem um histórico com o artista, porque foi ele que pegou o artista, ele que prendeu o artista, ele e o parceiro dele prenderam o artista, e durante essa prisão o parceiro dele deu ruim, e aí ele ficou indignado, injuriado pela maneira com que isso aconteceu, da forma que isso aconteceu, impraticável, inimaginável. Então ele nem aparece muito com o artista começa a entender, começa a criar esse vínculo com a policial, aí ele dá várias dicas, ele vai falando, ele vai explicando, ele vai exigindo, e no final ele fala, o teu termo está aqui, para conseguir transmutar a sua pena conforme a gente combinou. Só que uma figurã, dessa vez, é sequestrada para ser a próxima vítima. Até então, ele só fazia de vítimas mulheres sem família, mulheres que trabalhavam na noite, mulheres que seriam facilmente ignoradas e não conectadas. Ninguém ia se perguntar por elas, ninguém ia sentir falta delas no primeiro momento. E aí essa parente do governador, essa governadora, acaba sendo a próxima vítima, acaba sendo a próxima mulher presa. E aí a coisa muda. Falou, nós vamos conseguir o que você quer se nós chegarmos nessa mulher viva. Aí ele dá um endereço, toda a polícia vai para esse endereço, porque é claro que ela está grampeada, e aí ele dá para ela uma escultura da cabeça dela e fala, a resposta às vezes está dentro da gente. Claro que a gente já entendeu que ele colocou alguma mensagem lá dentro. No carro, ela abre essa argila que está mole e descobre um outro endereço, que é justamente a casa do artista, que é justamente aonde está presa essa pessoa. Então, de forma torta, aí nos 45 do segundo tempo, ele novamente cumpriu o combinado. E daí para frente é eita atrás de vixe, porque aí você começa a descobrir quem que é o copycat, como que o copycat age, quais são os detalhes que envolvem a criação dessas esculturas, esse método que o artista desenvolveu. E aí acabou o filme, você fica com aquilo na cabeça, legal, tal, inovador, bacana. E a cereja do bolo, como o Arthur disse, é o verdadeiro plot twist. Você fala, o cara maquinou tudo desde o comecinho do filme, é isso que ele queria, era nesse ponto que ele queria chegar. Como assim o artista ainda venceu? Como assim o artista ainda conseguiu exatamente o que ele queria, manipulando tudo e todos, e aí ele tem o péssimo hábito de morder o lápis. Isso foi a ruína dele. Não vou dar tantos detalhes para que vocês possam também se surpreender e ter uma experiência parecida com a que eu tive, com a que o Arthur teve. Mais uma vez, obrigado pela indicação. Eu acho que normalmente quando eles bebem de fontes muito conhecidas e de fontes muito emblemáticas, a chance de dar ruim é muito grande. E nesse caso não deu ruim, nesse caso deu muito bom. Assistam aí o filme do nosso amigo artista. Arthur, mais alguma coisa que você queira complementar? Não, você completou tudo. Nozes, valeu!